Pronto, vamos começar por, se puder, contar a história da Caixa de Palco. Muito bem, então, a Caixa de Palco foi fundada em 2017. A Caixa de Palco, só para os mais curiosos saberem, é uma marca registada, portanto, inicialmente foi aberta ou fundada, chamemos assim, através do meu nome pessoal, portanto sou eu a chamada detentora da marca. Hoje em dia a marca está cedida a uma associação que se chama NOC Associação. A NOC já existe desde 2010, contudo na altura foi fundada em Lisboa, comigo incluída, portanto como presidente da associação, e como esteve durante alguns anos semi-parada, nós resolvemos, portanto, algumas das pessoas da fundação inicial da associação resolveram transformar a NOC e trazê-la para a Amealhada e então ficar como a imagem, ou chamamos a promotora da Caixa de Palco. Portanto, hoje em dia a Caixa de Palco é gerida por a Associação NOC. A Caixa de Palco nasceu com o intuito de trazer um bocadinho mais de cultura aqui à nossa localidade. Eu estive muitos anos a trabalhar em Lisboa e a viver em Lisboa e, entretanto, resolvi vir para a Amealhada, também na altura porque fui mãe, ou estava para ser mãe e não me estava a ver em Lisboa a ser mãe. Pronto, foi uma opção mais pessoal do que profissional, voltar para a Amealhada. E ao voltar para cá, nos primeiros anos, claro, acabei por trabalhar em Coimbra, trabalhei na Santa Casa também na área cultural, dei aulas na escola, na Casa da Criança, pronto. Mas comecei a sentir que na Amealhada pouco ou nada existia em termos culturais e que eu era uma das poucas, se não a única na altura, formada na área da cultura aqui na nossa região e, portanto, achei que seria uma boa iniciativa da minha parte começar a dar aquilo que eu sei aqui à Amealhada. E então resolvi formar a Caixa de Palco, na altura sozinha. Convidei outros 2 colegas para se juntarem no primeiro espetáculo. Entretanto, felizmente a Caixa também foi crescendo, teve altos e baixos. Essas pessoas que formaram, que na altura entraram na Caixa de Palco, já nem sequer pertencem à equipa, portanto hoje em dia somos outros, mais coesos, felizmente, também uma equipa muito predisposta a fazer acontecer e com qualidade. Pronto, começámos pela área infantil-juvenil, porque era aquilo que nós sabíamos que também iria vender, chamemos assim, e porque é nas crianças que está o nosso futuro, e se nós começarmos por eles, acreditamos que mais tarde o nosso futuro cultural seja melhor, um bocadinho, pelo menos. Não quer dizer que não tenhamos que também oferecer aos adultos, aliás é também o nosso caminho hoje em dia, mas começar pelos mais novos, eles irão crescer e um dia esperemos nós que os hábitos culturais deles sejam muito maiores do que aqueles que são os da minha geração, os da geração acima de mim e por aí fora. A Marta Pires é diretora artística. Exato. E é há quanto tempo? Desde 2017? Desde 2017, sim. A nível académico, qual é que é a sua formação? Então, eu sou licenciada em Teatro pela Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha. Depois tenho várias formações, que para o senso comum diríamos que não são sequer necessárias de se referir, mas para alguém da área são formações de facto que acrescentam bastante valor. Nós na nossa área, ou pelo menos eu sou apologista disso e acredito que tanto melhor é o nosso trabalho enquanto artistas quanto mais nós nos predispusermos a aprender. E portanto estamos sempre em constante formação e às vezes as formações pós-laborais, pós-laborais não era bem isto que eu queria dizer, as formações pós-académicas acabam por às vezes nos preencher mais e nos dar mais formação dita técnica do que propriamente a licenciatura em si. Tanto que eu nunca cheguei a fazer mestrado por várias circunstâncias da vida, porque nunca consegui sequer ter tempo para o fazer, porque sempre estive a trabalhar, felizmente, mas também não sinto falta do mestrado, seria mais por uma questão de papel. Precisamente porque depois, após a licenciatura, tirei uma série de formações em Lisboa, em entidades acreditadas e bastante boas,
E pronto, e sempre posso, lá vou a um workshop ou isto ou aquilo para continuar a informação. Pronto, queria saber agora a sua história no teatro. Portanto, quando é que começou o gosto, quando é que começou a perceber que faz sentido? Eu não sei precisar quando é que começou o gosto. Segundo os meus pais, eu ou ia para teatro ou não ia para nada. Pronto, eu recordo-me que por volta dos meus 6, 7 anos, na escola, fiz daquelas peças de teatro que toda a gente faz na escola, quanto mais não seja a fazer de árvore. Eu não fiz de árvore, também não me recordo exatamente o que é que fiz. Mas lembro-me que fiquei com o bichinho e fiquei com aquela vontade e pedi aos meus pais para fazer alguma coisa na área do teatro. Na altura, os meus pais inscreveram-me nas classes do teatrão. Aliás, era uma das coisas, já há bocado depois perdi-me no que estava a dizer, mas era uma das formações que eu iria referir, que para mim é mais relevante do que, na realidade, a licenciatura. Ainda que a licenciatura tenha aprendido grande parte daquilo que sei. Pronto. Mas aos 6, 7 anos, não sei precisar exatamente que idade tinha, os meus pais inscreveram-me nas classes do teatrão, nas oficinas de teatro do teatrão, e estive lá até ir para a universidade. Portanto, essa foi a minha grande formação, essa é a minha grande base, e é de facto os conteúdos artísticos que eu me baseio hoje em dia, é com base na formação que tive durante o tempo todo que lá estive. Pronto, e nunca quis outra coisa senão isto. Não sei dizer sequer o que é que eu poderia ser se não fosse atriz ou relacionado com o teatro, porque hoje em dia também não sou só atriz, mas não sei o que poderia ser se não fosse alguma coisa relacionada com o teatro. Talvez desporto, ainda assim acho que me iria fartar de estar sempre na área do desporto, portanto, não sei. Quantas pessoas estão agora na Associação Caixa de Palco? Então, na Caixa de Palco nós somos, hoje em dia, assim, mais fixos, chamemos, somos 3. Sou eu, João Tarrafa e a Filipe Almeida, e depois temos já uma série de colaboradores que vêm fazer determinados espetáculos. Dou o exemplo, agora vamos estrear no dia 3 de Fevereiro o Príncipe Nabo. O elenco são tudo pessoas que não fazem parte da equipe interna, chamemos assim, da Caixa de Palco. Portanto, apesar de termos o Nelson Luís, que já trabalha connosco daqui a um bocado há 2 anos, ele começou, sim, exato, com o início das invasões francesas, portanto, há 2 anos não, estou a ser exagerada, há um ano. Apesar de ele ser desse elenco, aquele que já trabalha há mais tempo connosco, os outros 2 atores é a primeira vez que vão estar a trabalhar connosco, e esperemos que não seja a última. Pronto, e vamos tendo assim, temos por exemplo o Fábio, que também faz uma série de espetáculos infantos-juvenis connosco, e a Joana Sarabando, que esteve durante muito tempo connosco, agora ausentou-se um pouco, mas certamente em alguma coisa que volta a ser preciso, ela também volta a estar connosco. Temos todo o prazer de trabalhar com ela e sabemos que ela também gosta de estar aqui connosco. Pronto. A Caixa de Palco funciona muito, ou aquilo que eu costumo dizer enquanto diretora artística é que, à semelhança da minha proposta de que o ator deve estar sempre em constante formação e em constante aprendizagem, também acredito que a experiência faz o ator e, portanto, dentro dos mesmos moldes. E, portanto, não acredito de todo que prender um ator eternamente numa só companhia faça dele um excelente ator. Então eu prefiro 1000 vezes que qualquer um deles, e eu inclusive, tenho trabalhos fora da Caixa de Palco, qualquer um deles se dedique, nem que seja por temporadas, à Caixa de Palco o quanto pode e o quanto quer. Há alturas em que mais, há alturas em que menos, há alturas em que praticamente só fazem coisas para a Caixa de Palco, há alturas em que estão mais ausentes e fazem pontualmente, mas todos eles são livres de fazer com qualquer entidade ou particularmente o que eles quiserem e bem entenderem, e acho que isso é enriquecedor e é aquilo que eu, enquanto diretora artística, procuro, é que cada um deles vá beber outras experiências e possa trazer também para a Caixa de Palco essas mesmas experiências. Portanto, assim, fixos somos nós os 3, fixos, que também não somos fixos, é como eu acabei de dizer, e depois temos mais uma série de 4, 5 colaboradores em termos de atores. Depois temos pessoas com quem trabalhamos quase sempre, por exemplo, na área da fotografia, temos quase sempre a mesma cenógrafa, que é a Joana Saboeiro, não é de cá, é de Lisboa. A nossa ilustradora é sempre a mesma, que é a Ana Pedro Coleta, que é de cá da Mialhada. A figurinista durante uns anos foi a Clara Coleta,
neste caso é a mãe da Ana Pedro Leite. Hoje em dia também trabalhamos com a Maria da Conceição de Tomé, que também é meia-ilhadense, portanto vamos gerindo consoante aquilo que necessitamos e tentamos ao máximo ir buscar pessoas que sejam aptas para a função daqui da nossa região. Quando não, vamos para fora. A Joana Savoeiro, neste caso, é uma das pessoas que fundou a Associação NOC em 2010 e, portanto, foi uma das pessoas que se manteve sempre e nós adoramos trabalhar com ela, sabemos que ela adora trabalhar connosco e, portanto, não pretendemos mudar, a não ser que seja necessário. Já aconteceu em alguns espetáculos a cenografia não ser dela, ainda que ela depois também dê o seu apoio e o seu aval. Que formações existem na Caixa de Palco? Neste momento nós temos a chamada Academia Caixa de Palco e agora, no presente, temos apenas uma turma aberta, neste caso infantil-juvenil, que vai, portanto, o aluno mais novo tem 8 anos, se não estou em erro, a Filipa sabe isto melhor do que eu, porque é ela que dá as aulas, e a mais velha, se não estou em erro, 13, 14, não sei de cor. Quisemos abrir uma turma de adultos, ainda andamos a ver o que é possível, no entanto, infelizmente, por várias razões ainda não é possível, não é por falta de inscritos, é mesmo por razões práticas de atuação. A sala em si não é ideal e, portanto, nós temos que procurar outras soluções que ainda não existem. Pronto. Mas para já é o que temos. Futuramente, ou aquilo que pretendemos, é começar a abrir também pequenos workshops para não só para pessoas dentro da própria área ou que queiram explorar mais, mas que já têm alguma base na área artística, como também para pessoas que nunca na vida fizeram nada a ver com teatro e queiram pela primeira vez experimentar. Portanto, claro que serão grupos diferentes, serão trabalhos diferentes, e gostaríamos muito também de abrir mais cedo ou mais tarde uma formação para atores, ainda que possam não ser atores que venham a ingressar profissionalmente na área, mas que fiquem com uma base suficiente para fazer, nem que seja teatro amador pela vida fora. Pronto, vimos agora que vocês não fazem apenas peças de teatro. Sim. Que mais serviços oferecem? Neste momento é só as aulas de teatro? Não. A Caixa de Palco, apesar de sermos uma companhia de teatro, somos uma companhia de teatro, mas mais do que isso somos uma produtora de espetáculos. Ou seja, nós tanto criamos e produzimos espetáculos, como criamos e produzimos eventos. Os eventos podem ir desde a fase da criação do espetáculo para aquele evento específico, como fizemos, por exemplo, no projeto Terra Queimada, Invasão e Resistência, onde o município, neste caso, nos fez a proposta dos modos, aquilo que queria, a quantidade de episódios, o espetáculo, o filme, etc. E nós criámos e produzimos tanto os espetáculos em si, portanto o produto artístico, como criámos e produzimos os próprios eventos, fomos nós que os organizámos, fomos nós que os apresentámos. Dou o exemplo também de um outro projeto que esteve a decorrer durante o ano 2021, sim, começou ainda em 2020, as datas já começam a ser mais para mim. Não, mentira, começou em 2021 e terminou em 2022, assim é que eram Entre Ruas, aí nós não tínhamos nada a ver com a parte criativa, nós contratávamos outras entidades artísticas que vinham à Amealhada e apresentavam os seus espetáculos. Fizemos pelas várias freguesias, espetáculos espontâneos na rua, durante o dia, e terminámos fizemos o Noite Viva, que foi, portanto, chamámos uma série de artistas, se não estou em erro, já não sei de cor, 13 artistas que vieram para a Amealhada durante 15 dias, estiveram em contacto com as várias entidades comerciais que se inscreveram na altura para o fim, e eles criavam a partir dos modos que as próprias entidades, as próprias lojas, etc., os estabelecimentos davam, e o objetivo era que numa só noite todos esses artistas apresentassem os seus produtos de forma a estimular a compra aqui no comércio local, através das artes e do entretenimento. E colmatámos essa programação toda com um festival de artes que decorreu no Parque da Cidade. Dois dias completos, de manhã à noite, com vários espetáculos. Tivemos à volta de 17, para ser mais exata, 17 propostas diferentes artísticas, das áreas da dança, teatro, música,
artes circenses, tivemos tudo um pouco. Portanto, é isso, somos uma equipa que não é só de criação de espetáculos. Também temos criação de performances. Chamam-nos muitas vezes para irmos para casamentos. Às vezes nós contamos isto e as pessoas... O que é que vocês vão fazer para os casamentos? Pois é verdade. Vamos muitas vezes para casamentos, os próprios noivos, por exemplo, contam-nos a história de vida deles, como é que eles conheceram, até chegarem ao dia do casamento, e nós, resumidamente, de forma criativa e artística, apresentamos uma pequena performance à volta da história dos noivos. É uma coisa bastante requisitada, por acaso, e nós divertimos-nos sempre imenso a conhecer as várias histórias que existem por aí. Portanto, acabamos por fazer de tudo um pouco, mais do que uma companhia de teatro, somos uma produtora de criação e produção de eventos. Como funcionam os ensaios? Cada espetáculo, cada produção tem a sua particularidade. Geralmente, falando daqueles que nós mais produzimos, portanto, os espetáculos infanto-juvenis, nós começamos a tratar de tudo o que é produção, ou seja, perceber o que é que queremos com a cenografia, perceber o que é que queremos com os adereços, com os figurinos, etc, etc. E a criação dramatúrgica, portanto, da obra, aí com 2 mesitos, 3 mesitos de antecedência, também vai depender sempre da altura em que o espetáculo estreia, a nossa capacidade enquanto equipa de poder ou não de dedicar mais ou menos tempo. E depois, normalmente, no mês adjacente à estreia, fazemos assim uma enchente de ensaios. Geralmente não marcamos espetáculos para essas alturas, precisamente para estarmos 100% dedicados a isso. Dou o exemplo agora destes meses. Nós, portanto, vamos estrear a 3 de fevereiro, como já nomeei, o Príncipe Nabo. Estreámos esta sexta-feira a Aia, e o que aconteceu foi que durante o mês de janeiro nós não fizemos espetáculos. Fizemos 2, já estavam marcados há algum tempo, o outro também era para aqui, para a Amealhada, e portanto não, para Casal Comba mais especificamente, e portanto não nos fazia grande moça, chamemos assim, no nosso calendário. Fizemos apenas 2 espetáculos durante o mês de janeiro, de propósito, para podermos ter o mês 100% ocupados com a criação destes espetáculos e com os ensaios. Eles são diurnos, é raríssimo fazermos ensaio noturnos, a não ser que seja com entidades, por exemplo, de teatro amador, que existe aqui na minha ilha e que fazemos muito, e aí sim temos que fazer pós-laboral, porque as pessoas têm o seu trabalho durante o dia, só ao fim da tarde, noite é que vão aos ensaios. Outro exemplo da Terra Queimada, o que é precisamente por funcionarmos muito com entidades colaborantes, como as associações culturais locais, e aí eles só poderiam ensaiar pós-laboral, e como na Terra Queimada, à exceção do espetáculo que foi apresentado no Cineteatro, que claro era uma escala maior, e aí mais uma vez tivemos um mês inteiro de ensaios em que fazíamos manhã e tarde com os atores profissionais e fim de tarde com os atores amadores e as associações que se juntaram em termos musicais. Mas, por exemplo, para os episódios, como eram pequeninas peças de teatro, todas elas duravam em média entre 15 a 40 minutos, não mais do que isso, porque era esse o objetivo. E a forma como nós criávamos o guião era de forma a que cada pessoa que interviria, sem ser como ator profissional, tivesse umas intervenções muito fáceis de ensaiar. Não quer dizer que não fossem complexas em termos de representação e o que quer que seja, mas que de facto em termos de ensaio não ocupasse muito volume de tempo. E por isso nós o que fazíamos era, fazíamos o espetáculo ao sábado, portanto estreávamos o episódio ao sábado e portanto sexta, quinta e quarta, a partir das 7 fazíamos ensaios com tudo o que era equipas que estavam a trabalhar connosco. Quando necessário, em alguns episódios que eram um pouco mais complexos no que toca à representação da parte dos atores profissionais, fazíamos também à tarde com os atores profissionais e mantínhamos ao fim da tarde e noite com os atores amadores e com as restantes entidades participantes. Pronto, e era assim, com sufoco naquela semana, não fazíamos mais nada senão aquilo, mas era a forma mais prática de o fazermos do que andarmos a ensaiar devagar. Ocupávamos mais tempo às restantes pessoas, elas também acabavam por se dispersar mais.
e ali ficava tudo concentradinho. Sabíamos que ao final da semana estavam prontos para fazer o espetáculo e assim era. Portanto, cada espetáculo tem a sua particularidade. Qual é que foi a peça que mais gostou de produzir? Ui, isso é uma pergunta sempre muito chata para mim responder. Não é chata porque vou tirar mérito àquele ou àquele. Não, é chata porque de facto eu sou apaixonada pelo que faço. Eu faço disto vida porque é de facto, como disse ao início, não sei o que poderia ser mais para além disto. E portanto, deposito sempre todo o carinho e todo o amor em cada produção que faço. Claro que há uma ou outra que em termos de não tanto de mim, daquilo que dediquei, mas em termos de visibilidade do projeto, há sempre uma ou outra que se destaca. Claro, a Terra Queimada, Invasão e Resistência foi um dos projetos que nunca me vão sair da memória, como é óbvio, e eu estou a falar apenas em termos da caixa de palco. Pronto. Claro que poderia falar de outros espetáculos fora da caixa de palco, mas neste momento, falando da caixa de palco, também é o intuito daquilo que trazemos aqui hoje. Portanto, a Terra Queimada, todo o projeto, não sei dizer qual foi o episódio que mais gostei de fazer, se episódios, se filme, se espetáculo, não sei, todo o projeto foi uma dor de cabeça gigante, foi muito complexo, complicado, porque somos poucos, como já referimos. Na altura éramos mais uns, tínhamos a Joana Sarabando, mas mesmo assim 4 para um projeto destes com outros ao mesmo tempo, continuávamos com os infantos-juvenis e tínhamos também o projeto de programação, como referi há bocado, e portanto éramos mesmo muito pouca equipa para uma coisa tão grande, e no espaço de um ano produzimos 8 episódios, um espetáculo de grande escala e um filme de ficção que nunca na vida teríamos tido outra oportunidade de o fazer se não fosse desta forma, e que nem sequer esperávamos o resultado que tivemos. E portanto, claro que diria que é o projeto que me marca enquanto diretora artística da Caixa de Palco, porque foi um desafio que nos foi lançado que nem nós estávamos à espera de que tivesse o impacto que teve. Pronto. Enquanto atriz, claro, gostei também desse projeto, mas enquanto atriz eu adoro fazer a Viúva e o Papagaio. Digamos que é o meu bichinho. Enquanto atriz é o meu bebé. E confesso que acabei de o estrear, mas adorei fazer a Aya, que estreou agora na sexta-feira. Foi um desafio para mim enquanto atriz gigante, porque foi 1 hora em palco sozinha, é um monólogo. Felizmente também não esperava que houvesse uma crítica tão positiva, mas pronto, mas quer dizer, podia ter havido uma crítica positiva e eu não estar feliz, mas estou de facto feliz com o resultado final. Acho que foi um bom trabalho, e portanto no meio desses 2 espetáculos, a Viúva e o Papagaio e a Aya, e essa Pronto, está-me a estragar aqui um bocadinho das perguntas. Sou péssima. A minha pergunta a seguir era qual foi o feedback da Aya que estreou na sexta-feira. Neste caso já ouvimos que sim, foi realmente muito bom. Está a ser bastante positivo, mais do que eu estava à espera na realidade. Pronto, é sempre uma incógnita para nós trazer este tipo de espetáculos aqui à Amealhada. O nosso público, aquele público mais fidedigno, chamamos assim, está habituado a ver-nos como primeiro infanto-juvenil, segundo quando mesmo sem ser infanto-juvenil, num registro, obrigada, é isso mesmo, num registro mais divertido, mais descontraído. Eu não digo cómico porque não é bem o registro cómico, apesar de também ter comicidade, mas assim uma coisa descontraída em que o público vai para se rir, para estar divertido. Não está habituado de todo ao drama ou à tragédia, tirando Terra Queimada. Não estão de todo habituados a isso. Também não estão de todo habituados a uma coisa mais conceptual, não tão direta, em que o público é obrigado a pensar um bocadinho também pela sua própria cabeça, a ir buscar as suas próprias emoções para corresponder àquilo que está a ver. E por outro lado também não estão habituados a monólogos.
Aliás, nós temos... A minha mãe que me perdoa. Mas ela foi a primeira a dizer: ei, monólogo, eu detesto monólogos, eu não consigo, eu vou adormecer, eu vou ter que dormir antes para poder aguentar. E no final do espetáculo perguntei-lhe: então, adormeceste? Ela: não, era impossível adormecer. E isso, como é óbvio, deixa-nos felizes, porque para nós foi um risco muito grande pensar: vamos mudar 100% o nosso registro, vamos oferecer ao público algo que eles não estão habituados e que por norma não gostam. E há muita gente a não gostar dessa de Queiroz. E portanto não sabíamos exatamente o que é que ia sair dali em termos de resultado final. Apesar de nós estarmos contentes com o que estávamos a fazer, corremos o risco de sairmos ali, eu não digo espalhados porque acho que a nossa milhada também não o fazia, mas, ou o nosso público pelo menos fiel não o fazia, mas corríamos o risco de não haver uma aceitação tão grande como existe nos nossos outros espetáculos. E foi exatamente o oposto. Portanto, o feedback foi extremamente positivo, mais do que aquilo que estávamos à espera. Tivemos inclusive pessoas que nos disseram: façam mais disto, nós queremos mais disto, queremos muito mais disto do que do resto. E portanto para nós pronto, é precisamente isto que nós procuramos, é trazer coisas novas ao nosso concelho, é mostrar-lhes o que é realmente bom na área cultural e artística, não só o que nos diverte. Claro que o teatro serve para isso, as artes servem para isso, para nos divertir, para nos fazer apagar do dia-a-dia, do stress, etc. Mas não é só rir, que nós temos... A nossa função não é só fazer rir, também é fazer pensar, também é fazer acordar para a vida, também é mexer com os sentimentos e as emoções das pessoas, sejam elas positivas ou negativas. E às vezes as pessoas dizem: eu não gosto de ir para espetáculos que me fazem chorar. Mas a realidade é que se chorares no espetáculo é porque houve alguma coisa que despertou em ti, em termos emocionais e sentimentais, e se calhar alguma coisa que a pessoa nunca tinha posto à prova. E naquele momento pôs à prova. E isso às vezes é logo o suficiente para aliviar aquilo que tinha em si. E se calhar segue dali para a frente, nem nunca mais volta a pensar naquilo, nem precisa, porque já o fez. Sem querer, já o fez. Portanto, não precisamos só de rir, também precisamos de chorar, também precisamos de ter medo, também precisamos de ficar tensos, também precisamos de se estressar, de angustiar. Este espetáculo, uma palavra que definiram, que me deram para definir o espetáculo, que eu achei bastante interessante, foi um espetáculo angustiante. Ok, foi, é um facto. Mas isso é bom, era esse o sentimento que nós queríamos transmitir. Que o público estivesse o tempo todo: ok, o que vai agora acontecer? Portanto, é esse o objetivo. E é bom que a milhada também comece a perceber que a cultura é mais isto do que ser só para rir. A Caixa de Palco foi premiada. Quais foram os prémios que já recebeu? A Caixa de Palco foi premiada agora com a produção do filme Terra Queimada. Portanto, para nós acho que já deu para perceber há bocado com a conversa que para nós é um prémio que nunca na vida estaríamos à espera, e é se calhar de todos os prémios que poderíamos receber em termos do projeto Terra Queimada, neste caso mais referente ao filme, de todos os prémios que poderíamos receber é se calhar aquele que mais nos orgulhamos. Eu poderia receber prémio enquanto atriz, não creio, mas poderia, ficava feliz. Poderia receber enquanto diretora artística, podia, ficava feliz. Receber enquanto produção, enquanto produtora, é inexplicável, não há palavras. Porque é de facto aquele papel, ou aquela pessoa, ou aquelas pessoas neste caso, porque não recebo o prémio sozinha, portanto a Caixa de Palco é coprodutora com o Paulo Fajardo, portanto o prémio é tanto da Caixa de Palco como do Paulo, e portanto pertence a 4, se quisermos individualizar o prémio, pertence a 4 pessoas, a 4 nomes, que é o meu, o da Filipe Almeida, o do Paulo Fajardo e o da Rosa Gonçalves. Foram as 4 pessoas dedicadas à área da produção. E porquê que é um prémio tão especial? Porque é raríssimo as pessoas sequer darem mérito a essa profissão, a esse posto. E é uma das áreas mais importantes para a área do espetáculo, ou da produção de eventos, ou o que quer que seja.
E que geralmente é aquela que fica esquecida, é aquela que ninguém sequer sabe o que é que existe. Perguntamos o que é um produtor. Ninguém sabe. Senso comum, ninguém faz a menor ideia do que é um produtor. Aliás, quando saiu este prémio, há pessoas que acham que estão a dar os parabéns ao Paulo Fajardo, neste caso, por ele ser realizador, e não é esse o prémio que ele recebeu. Também poderia, também esteve muito bem. Mas mais uma vez, era a mesma coisa que eu receber enquanto diretora artística, enquanto senadora, enquanto atriz. Seria bom, mas não é esse o prémio. E as pessoas não fazem a menor ideia o que é o trabalho de um produtor. Não fazem a menor ideia às horas e horas que leva para que depois se resuma, se for preciso, a 1 minuto de cena. 1 minuto de cena são, se for preciso, meses sem dormir. Às vezes literalmente, mas agora não estava a querer ser literal, mas às vezes literalmente sem dormir. E portanto é um trabalho às vezes ingrato, mas ingrato no sentido de que depositamos tanta e tanta energia e chegamos às vezes ao próprio dia e uma coisinha que falhou deita por terra tudo o que foi feito durante meses. É ingrato nesse sentido. Por outro lado, é um trabalho super gratificante, porque quando de repente vimos tudo no palco, mesmo que nós não estejamos lá, nós produtores, porque muitas das vezes o produtor não está em palco, acontece na caixa de palco muito que os produtores também são atores, que é o meu caso, é o caso da Filipa, mas grande parte das vezes o produtor, e é como deveria ser, e é um dos objetivos da caixa de palco, é ter um produtor só produtor, que não entra em palco, faz muita diferença, mas o produtor muitas vezes nem sequer percebe nada de representação, portanto nem tem que perceber, ajuda-se a perceber, mas não é fulcral. Mas de repente chegar ao dia, sentar-se e ver o seu produto, porque também é dele, do produtor, da produtora, não interessa, apresentado, saber que tudo o que ali está em cima, à exceção da própria interpretação do ator, e às vezes mesmo assim também ajuda, tudo o que lá está em cima é fruto do seu trabalho. Porque é o produtor, só para quem não percebe o que é esta profissão, é o produtor que arranja que trata de arranjar quem é que faz os figurinos, que trata de ir ver se os figurinos estão todos a serem produzidos de acordo com... Pega nos atores, leva ao figurinista, portanto, o figurinista quem faz a roupa, não é? Portanto, no senso comum, o costureiro, pronto, na área do teatro chama-se figurinista. É ele que leva os atores para experimentarem, para ver se está tudo bem e volta a levá-los para o ensaio. É o produtor que arranja tudo o que é necessário de material para a cenografia, os adereços, que anda de um lado para o outro a comprar isto e aquilo que seja necessário, que tem a certeza que a sala de ensaio está pronta para haver ensaio, que não está toda suja, etc. Pronto. Por exemplo, no caso do filme, é quem... essa função ficou maioritariamente com o Paulo Fajardo, porque também era ele que tinha a realização do filme e, portanto, sabia mais o que era necessário, mas, por exemplo, arranja os locais para ir gravar, o chamado local de set. Por exemplo, nós estávamos constantemente a fazer contactos para termos refeições. Parece a coisa mais banal do mundo, mas a realidade é que se temos gravações manhã, tarde, noite, pelo meio temos de comer. E não vão ser os atores que vão sair do meio do filme, ou da gravação, neste caso, para ir comer qualquer coisa, não. É o produtor que vai arranjar um sítio para comer, ou vai buscar a comida e traz para o set, ou o que quer que seja. Portanto, todas aquelas burocracias, sabemos assim, toda aquela logística por detrás daquilo que depois o público vê, seja na tela, seja na televisão, seja no palco, seja o que for, aquele produto não é feito no estalar de dedos. E não é só o trabalho do ator, não é só o trabalho do encenador ou do realizador que lá está. É o trabalho do produtor. E é raríssimo saber quem é. Portanto, esse nome se quer estar mencionado. E então receber um prémio disso, que é normalmente aquele que ninguém quer saber, é qualquer coisa. E depois, como eu já disse há bocado, foi um trabalho para nós extremamente extenuante, que não estávamos de todo à espera desta dimensão. Um trabalho que foi feito por muito pouca gente. Digamos que nós éramos 4 a produzir o filme, mas eu e a Filipa, para além do filme, estávamos a produzir também os 8 episódios mais o espetáculo de grande escala, e estávamos a fazer o trabalho, digamos, de pelo menos 9 pessoas. Nós deveríamos ter sido aqui um mínimo de 9 pessoas para o projeto na totalidade, em termos de produção. E
portanto, e para além disso, tanto eu como a Filipa estávamos como atrizes, como encenadoras, como dramaturgas, porque o texto, os guiões foram todos nossos, portanto, por acaso admito, a Filipa não fez parte da dramaturgia desse projeto, mas fez como atriz, e eu fiz tanto como atriz como encenadora como dramaturga, portanto estávamos a dividir sei lá quantas funções e portanto receber esse prémio para nós foi a cereja no topo do bolo. Só assim, depois de tantos meses de trabalho, sem dormir, sem descansar, ali horas a fio, família quase esquecida, a vida social nem pensar. Claro, foi ter o produto finalizado foi fantástico, mas depois no final de tudo, quando nós já pensávamos que já não havia mais nada, pronto, já está, foi feito, está bem feito, gostávamos, estamos felizes, estamos contentes, agora seguimos para o próximo. De repente vem este prémio, uou! Para nós foi claro, e acredito que o Paulo Fajardo deve estar igualmente feliz e radiante com o resultado do filme, e tem que estar orgulhoso. Eu acho que ele tem que estar bastante orgulhoso. E depois pensemos assim, o orçamento era bola. Portanto, é o trabalho mais duro do produtor, mais ninguém faz a não ser o produtor, é jogar dinheiro com as necessidades. É uma dor de cabeça que ninguém consegue imaginar, porque o orçamento, e pronto, não estou com isto a querer desacreditar ou a querer tirar mérito a quem nos financiou, pelo contrário, se não fosse esse financiamento nem nunca poderíamos ter este trabalho feito, mas a realidade é que nós produzimos um filme que deveria ter no mínimo o dobro daquilo que teve em termos de financiamento. A Caixa de Palco acabou por investir bastante, e sei que o Paulo Fajardo também, porque o financiamento não dava e nós simplesmente tínhamos duas opções: ou fazíamos por metade do trabalho, ou fazíamos aquilo que queríamos e tínhamos nós que investir. E nós preferimos investir. Felizmente a Caixa de Palco também era fazível, com outros projetos que tínhamos em vigor, era fazível investirmos qualquer coisa da nossa parte fora do financiamento geral. Também tivemos o patrocínio, se é que posso chamar assim, o Paulo saberá dar o nome ideal a isto, mas que veio da Camões TV, que também ajudou bastante ao barco, como é óbvio. Mas lá está, o financiamento para o projeto na totalidade, mas mais especificamente para o filme, porque é de facto aquele grande buraco, ou aquilo que necessita de verbas muito maiores, é irrisório. Para aquilo que nós fizemos é irrisório. Nós fizemos 30 por uma linha para conseguir coisas que sem gastar dinheiro, que foi muito difícil. Nem nós sabemos como é que conseguimos. Olhando para trás, às vezes pensamos, como é que nós conseguimos ter cerca de 200 figurinos com o dinheiro que gastámos nos figurinos. Nós fizemos 30 por uma linha e fomos buscar aqui, e entidades daqui da Minada também nos iam cedendo. Fomos para a Rifana buscar figurinos, andámos por Lisboa, fizemos 30 por uma linha para conseguir coisas com a pouca verba que tínhamos, porque não tínhamos como gastar mais. Ou saía-nos do nosso próprio bolso. Acabou por sair, não do nosso pessoal, não eu enquanto Marta, mas da Caixa de Palco, saiu bastante dinheiro que não era para esse fim, e teve que ser, senão ficavam as coisas a bem. Acho que vou fazer outra pergunta difícil, só porque não sei se consegue dizer quantas peças apresentam por ano. Depende muito dos anos, mas a nossa regra, chamemos assim, ou aquilo que nós nos dispomos é por ano, ou por ano letivo, porque às vezes acaba por ser mais do que no ano civil. Este ano, por exemplo, o ano letivo, em vez de fazermos... Normalmente estreamos entre setembro a novembro, para podermos levar às escolas. Este ano letivo, por 1001 razões, incluindo a falta de entrada de um dos financiamentos de um dos projetos, que estamos já há um ano sem receber, e são valores bastante avultados, e isso, claro que mexe bastante com as contas. Nós este ano preferimos estrear tudo em 2023, tivemos apenas uma estreia em 2022, isto dos infantos juvenis, mas normalmente fazemos por ano letivo pelo menos 2 estreias. E depois, se tivermos algum projeto de público geral,
acrescentamos mais esse de público geral. Agora temos uma nova proposta que nasceu da parte do município e que nós resolvemos assegurá-la todos os anos, independentemente do município continuar a dar apoio ou não, que é a dinamização do Dia Mundial do Teatro, em conjunto com as quatro, ou melhor, com as restantes 3 associações de teatro, e portanto pelo menos essa estreia todos os anos para o público geral ela é feita, o que acrescenta mais um. Portanto, já vamos em 4, 3 a 4, portanto 2 infantos-juvenis, um público geral e o do Dia Mundial do Teatro é sempre certo. Pronto, este ano provavelmente será mais, precisamente porque os que eram de 2022 passaram para 2023. Estreámos agora estes 2. Vamos fazer o Dia Mundial do Teatro no dia 26 de março e já temos propostas para estrear em setembro e outubro mais 2 espetáculos infantos-juvenis. Daí eu dizer que este ano acabamos por ter mais por causa disso. Pronto, porque passámos os do ano passado para este. Pronto, já falámos também um pouco do Príncipe Nabo. E a minha pergunta era, quando é que começa a preparação para uma estreia de uma peça? Por exemplo, a dia 3 de fevereiro. Uhum. Em termos de... Portanto, nós, desde que decidimos fazer até fazer, normalmente vai pelo menos um ano. Não quer dizer que seja um ano a preparar o espetáculo. É um ano, no caso do Príncipe Nabo, que é portanto, é a nossa linhagem principal. A AIA sai um bocadinho fora do esquema, precisamente porque é para um público mais geral e não tanto infantil-juvenil, mas apesar de também ser lecionada no 9º ano. Mas, por exemplo, o Príncipe Nabo, ou os espetáculos que nós temos infantil-juvenis, nós no ano letivo anterior lançamos a proposta às escolas e dizemos: nós para o próximo ano queremos ter este espetáculo. Vimos qual é a aceitação, percebemos se temos ou não marcações suficientes e a partir do momento em que temos marcações suficientes avançamos então com a proposta. E depois, nós dizemos que é mais ou menos um ano porque é por essa altura que começamos, portanto é entre abril, maio, temos a certeza se é para lançar ou não e normalmente estreamos depois em outubro, novembro. Este ano estreámos em fevereiro porque também não nos justificava estrear antes, porque de facto o grande boom, chamemos assim, de marcações que nós temos é sempre de fevereiro a maio. O dezembro é só Natal, nem sequer fazemos, às vezes fazemos, por acaso este ano ainda fizemos a maior flor do mundo no Natal, mas é esporádico, temos mais preocupação em vender o espetáculo de Natal. E entre novembro e dezembro nós temos, entre outubro e novembro temos algumas marcações, mas não é casa cheia, como nós costumamos dizer, não é agenda esgotada. A partir de fevereiro temos sempre agenda esgotada para as escolas. E portanto, quando nós decidimos que avançamos, começamos primeiro por tratar da imagem do projeto, portanto do cartaz, decidir a dramaturgia, portanto fazer a adaptação da obra, que isso é tudo a nossa equipa que faz sempre. A adaptação da obra, perceber o que é que queremos com a cenografia, adereços, figurinos e blá. E depois, como disse há bocado, começar então os ensaios, que normalmente é no mês adjacente, é raríssimo começarmos antes, por uma questão de, sim, deveríamos, quer dizer, com a forma, com a eficácia com que nós fazemos, porque quando começamos os ensaios já temos tudo o resto planeado e em andamento. Portanto, por exemplo, nós neste momento já temos connosco a cenografia de Príncipe Nabo e estamos a 2 semanas da estreia e até é bastante raro isso acontecer, mas como nós planeamos tudo isso antes de começar os ensaios, sabemos que na altura dos ensaios conseguimos ser eficazes o suficiente para um mês ser suficiente. Se forem perguntar a outras companhias, eles dizem logo, um mês só para ensaios, nem pensar. Mas porque também para eles começam aquela produção muitas das vezes em paralelo, portanto começam a parte de criação do projeto, cenografia, adereços, tudo ao mesmo tempo que os ensaios, e nós fazemos o oposto. Nós começamos primeiro com tudo o que é burocracias. Está pronto? Então vamos para os ensaios. E os ensaios é um mês. Assim sabemos que também só ocupamos o tempo àqueles atores naquele mês, que é muito mais fácil para nós conseguir atores assim, porque aqui na minha Ilhada atores não existe. Existe a minha colega Inês Duarte também é atriz aqui e de certeza que haverá aí um ou outro, até mesmo que eu possa não ter conhecimento, porque destes mais novos eu posso não os conhecer. Mas se quiserem falar comigo, eu sei que eu ando sempre à cata de atores. Mas de facto é muito difícil conseguir atores aqui para esta zona, porque Milhada ninguém quer vir para a Milhada.
Coimbra tem o seu próprio núcleo, portanto, de atores, e é raríssimo conseguir-se repescar atores de lá. Aveiro tem muito pouca malta e, portanto, normalmente vamos ao Porto buscar atores, que é muito difícil depois conseguir que eles estejam tempo suficiente aqui. Portanto, ocupar-nos um mês inteiro cá é difícil, ocupar 2 é impossível. Portanto, nós temos que optar. Se calhar, se nós tivéssemos mais malta daqui do concelho, fosse talvez mais fácil de gerir estes timings e íamos fazendo as coisas de outra forma, que seria idealmente melhor, mas temos que optar, e neste caso optamos assim para não ocupar demasiado tempo aos atores que não são de cá e que não trabalham constantemente connosco. O que é o cartão amigo da Caixa de Palco? O cartão amigo da Caixa de Palco é uma forma, tem 2 funções. Uma, ajudar a Caixa de Palco, sou direta. A outra é sermos nós a ajudar quem adquiriu o cartão amigo Caixa de Palco. Qual é a função? Primeiro, ter acesso a vários descontos em tudo que nós produzimos, portanto, tudo o que são espetáculos que nos pertencem a nós. É importante eu dizer isto porque às vezes, apesar de ter selo Caixa de Palco, ou seja, a criação ser Caixa de Palco, não somos nós os promotores. Por exemplo, o Terra Queimada é uma criação nossa, nós não somos os produtores. Os produtores é o município, foram eles que quiseram avançar com o projeto, foram eles que financiaram o projeto e foram eles que dinamizaram não em termos de construção do projeto, mas foram eles que dinamizaram o andamento do projeto. Portanto, eles são os promotores, nós somos os produtores e criadores, certo? E quando assim é, nós não criamos as regras daquele projeto, não podemos fazer nada a não ser que a entidade promotora nos diga: não há problema, podem acrescentar os valores que vocês quiserem. No caso da Terra Queimada não, que até era gratuito, mas se fosse a pagar. Quando são espetáculos produzidos, criados e que nós somos os produtores, há sempre um desconto associado. Por mais baixo que ele seja, há sempre um desconto associado a quem tem amigo cartão Caixa de Palco. Quem tem o cartão amigo Caixa de Palco, quem não tem, não. Têm sempre por ano 2 bilhetes gratuitos, seja para que espetáculo for, podem usar onde quiserem. Depois têm acesso a descontos, portanto, tem 3 modalidades. A primeira modalidade, também é o valor mais baixo, é apenas para espetáculos gerais da Caixa de Palco. A segunda modalidade inclui descontos e ofertas ou na Academia Caixa de Palco ou num programa que estamos para iniciar, que se chama Palco Comum, que eu já falo um bocadinho melhor sobre ele também por causa desta questão do cartão amigo. Portanto, ou numa coisa ou na outra, e o público escolhe qual das duas é que quer ter então os descontos. Não vale, agora quero ter neste, agora quero ter. Não. Assim que aderem ao cartão, escolhem imediatamente qual é a função daqueles descontos. Pronto. Na terceira modalidade, que é também a mais cara, tem acesso então às 3 coisas: aos espetáculos gerais, portanto às nossas atividades gerais, à academia e à palco comum. Para além disso, por exemplo, quem adere para ter vantagens na palco comum, na programação palco comum, tem também uma série de atividades 100% exclusivas às pessoas que fazem parte do cartão. Portanto, só quem faz parte só quem aderiu ao cartão amigo do Caixa de Palco é que pode participar nessas atividades. Falamos, por exemplo, de workshops específicos nas várias áreas das artes. Falamos de, por exemplo, noites temáticas de poesia, de improviso, etc. Portanto, pequenas atividades que nós vamos desenvolvendo, entretanto, ao longo do ano, que só quem pertence ou que adquiriu o cartão, seja na modalidade 2, seja na modalidade 3, é que poderá participar. Pronto. Assim, resumidamente, o cartão é isso. Só para explicar, então, o Palco Comum para já ainda não começámos, era para ter começado agora em janeiro, mas várias questões burocráticas e logísticas não nos permitem ainda começar este mês. Estamos a tratar do assunto para ver como é que poderá avançar. Mas a ideia é que todas as quintas-feiras aconteça sempre alguma coisa de diferente em termos culturais, com o principal foco na área do teatro, claro, que é também esse o nosso trabalho, mas não só. Até porque a Caixa de Palco não faz um trabalho só relacionado com o teatro, nem de perto nem de longe.
eu diria em 90% dos nossos espetáculos temos sempre música ao vivo, pelo menos. Trabalhamos muito na área da dança também. E tentamos sempre que o espetáculo seja rico, não só pela interpretação, mas, aliás, um dos grandes pontos-chave agora da AIA que estreámos, e dito não por mim, até porque eu estava dentro do palco, portanto não tenho a noção total do resultado final, mas dito por diria 90% do público, é que o espetáculo viveu quase 100% da área da iluminação técnica, portanto da iluminotecnia, que estava maravilhosa. O João Tarrafa, portanto o meu colega, fez um trabalho excepcional, com a ajuda, claro, da malta do Cineteatro, do Fred, do Ivo, mas de facto dizem que foi um espetáculo só a parte de luz. Só a parte de luz já foi um espetáculo em si, pronto. Portanto, tentamos sempre que os nossos espetáculos não sejam só sobre o ator, não sejam só sobre o teatro. É mais do que isso. É um espetáculo, na sua totalidade, de várias vertentes. E, portanto, a Palco vai trazer um bocadinho essa abertura aqui ao nosso município, que é começar a habituar atividades culturais, começar a habituar o nosso público a atividades culturais diferentes, que sejam mais de descontração, em que o público vai, assiste, participa. A ideia é que o próprio público participe. É também unificar o trabalho das várias associações culturais que aqui temos, nomeadamente as entidades de teatro amador que temos, que felizmente hoje em dia trabalham muito bem juntas. Eu ainda sou do tempo em que era cada um por si, e até era crime quase dizer, mas podia, não, eu faço para a minha associação, eles fazem, não queremos cá. E hoje em dia, felizmente, até já se fala em haver permutas de atores e tudo, e eu fico muito feliz com isso. E é essa a nossa função enquanto companhia, a única companhia de teatro profissional na Mielhada, é capacitar as restantes entidades culturais, nomeadamente as que nos competem a nós, que é da área do teatro, é capacitá-los para serem cada vez melhores, para terem cada vez mais qualidade e para serem cada vez mais felizes a fazerem aquilo que fazem. Porque é importante, nós sermos felizes quando estamos nesta área. Pronto, é isso. Mesmo a acabar já as questões, queria ouvir, se tiver uma história caricata sobre a Associação Caixa de Palco, sobre a Companhia de Teatro Caixa de Palco, se puder contar e partilhar algum momento. É assim, nós somos, quem nos conhece, diz que nós somos muito bem dispostos e que nos fazemos rir de toda a gente. E nós vamos normalmente às escolas e até o nosso trabalho principal é andar de escola em escola, pelo país inteiro, além de Fronteiras, Madeira, Andorra, etc. E normalmente caracterizam-nos com uma boa disposição. Portanto, é difícil nós não termos histórias, temos sempre, em qualquer sítio que vamos. Mas eu vou contar uma que é aquela que nos fica constantemente na memória e que diz muito sobre o nosso nome. Nós somos Caixa de Palco. Em dezembro, o espetáculo que estreámos já foi em 2021, mas este ano voltámos mantivemos o mesmo espetáculo, porque em 2021, devido à pandemia, foi um caos. Portanto, houve muitas entidades que normalmente estão habituadas a trabalhar connosco no Natal, que nesse Natal nem sequer conseguiram fazer nada, e portanto este Natal não justificava fazer um novo espetáculo, porque nós normalmente todos os Natais fazemos um diferente. Mas este ano não justificava, precisamente porque ele tinha tido pouca venda no ano anterior. Portanto, este ano esgotámos, ainda estávamos quase a 2 meses do Natal, já estávamos esgotados. Esse espetáculo, esta vida de rena, nós temos uma série de patos de borracha espalhados no chão. O pato, aquele especificamente, também tem a dizer Caixa de Palco, que tem o nosso logotipo, porque é um pato representativo do espetáculo dos Piratas, Os Piratas, de Manuel António Pina. Foi o nosso primeiro espetáculo, o espetáculo com que estreámos na Caixa de Palco foi esse. E existe esse tal pato que é o Amadeu, que é o nosso amigo de estimação, chamamos assim, o amigo de estimação dos piratas, do capitão dos piratas. E aquilo, na altura, era um boom tão grande, os miúdos ficavam, ei, eu quero um Amadeu, porque nós tivemos a ideia de adquirir vários Amadeus, portanto vários patos de borracha amarelos, colocar o nosso logotipo e fazer uma angariação de fundos vendendo no final do espetáculo. Aquilo vendia-se às carradas. Hoje em dia já não o fazemos, temos uma série de patos
connosco, mas até servem mais, lá está, como adereços de espetáculo. Então, o ano passado, ainda em 2021, não foi agora neste Natal, foi no anterior, estávamos nós muito bem no final a falar, porque normalmente no final de cada espetáculo nós deixamos ali um tempinho para os miúdos fazerem, os miúdos e graúdos, fazerem questões, falarem um bocadinho connosco, dizerem o que é que perceberam, o que é que não perceberam, por aí fora. E eles gostam muito de fazer questões, às vezes questões até demasiado estranhas, mas é o que é. Temos que saber dar a volta a isso. E no meio de tudo, alguém me pergunta, mas afinal ainda não percebemos, como é que se chama a companhia? E nós dissemos, Caixa de Palco. O miúdo não percebeu. E de repente, Caixa de Pato? Como assim? Mas aquilo foi tão genuíno que nós estávamos os três em cena, desmanchámos os três a rir, nem conseguíamos explicar que não era pato, era palco. Mas ele achou aquilo inacreditável e na cabeça dele, para nós, na cabeça do miúdo, só estava, mais pato, já não chegam os que vocês têm em palco. Porque aquilo foi tão genuíno. Caixa de Pato, como assim? E então nós hoje em dia brincamos muito com isso, quando estamos assim mais tensos ou mais numa de divertir, vamos lá, Caixa de Pato! Mas como assim Caixa de Pato? Pronto, e é uma história que não diz muito, mas ficou-nos gravada e ainda hoje rimos, já passou um ano e rimos já gargalhada com essa tirada. Pronto, depois tivemos que explicar, não é pato. Eu sei que nós temos aqui muitos patos e eles têm de facto um significado especial para nós, mas não é pato, é palco, palco. Mas já nos chamaram tudo, caixa de pau, sei lá, caixa de... Como é que era a outra, que era também parecida, que até parecia uma palavra estranha. Mas agora já não me recordo. Mas nós chamam-nos muitas coisas, nunca sabem. Ainda no outro dia o nosso espetáculo Esta Vida de Rena saiu em divulgação, Esta Vida... Como é? Terrena, esta vida terrena. também é uma vida terrena, mas não é mesmo de terrena. Portanto, há sempre assim estas histórias engraçadas pelo caminho. Pronto, mesmo a terminar, como é que as pessoas se podem inscrever na Caixa de Palco? Na academia, seja o que for que nós possamos ter de atividades, neste caso tanto a academia como depois posteriormente a Palco Comum, aquilo que eu aconselho sempre é ir ao nosso site, caixadepalco.pt, porque tem todas as informações, é só uma questão de verem, de lerem, e sempre que há alguma inscrição, está sempre lá. Claro, se seguirem as nossas redes sociais, o Insta, o Instagram, o Facebook, às vezes até na própria Google, se meterem Caixa de Palco aparece, se seguirem, nós estamos sempre a publicitar aquilo que vamos fazendo, portanto as pessoas conseguem saber onde é que têm que ir. Mas no nosso site tem sempre tudo, inclusive as próprias fichas de inscrição. De qualquer maneira, podem sempre ligar-nos. Portanto, o número é público e podem sempre ligar a questionar o que for preciso. Agora queria uma frase ligada ao teatro. Portanto, queria ouvir da Marta a sua frase preferida ligada ao teatro. Se tem uma. Não sei se tenho. Não sei se tenho. Tudo bem. Pronto, e agora que mesmo já não tenho mais questões, queria lhe perguntar se houve alguma coisa que ficasse por responder que eu não tenha colocado a questão, que gostasse de falar ou de referir, que eu não tenha perguntado. Uma coisa até mais logística do que engraçada. Neste caso, porque também é a nossa maior procura. Nós procuramos muito, enquanto Caixa de Palco, procuramos muito, cada vez mais, enraizar-nos aqui, culturalmente, aqui na nossa região e no nosso concelho, porque acreditamos, de facto, que o nosso povo tem a ganhar com a nossa... connosco, com o facto de nós estarmos cá, com o facto de sermos a única companhia de teatro profissional. E eu, quando digo a única, não é com a pretensão de continuarmos a ser a única, quem me dera a mim poder partilhar o destaque ou o lugar com outras entidades semelhantes, mas ainda somos a única. Não sei se algum dia seremos não a única, não sei, mas enquanto entidade profissional, formados na área, que sabemos o que é que estamos a fazer, gostávamos de poder manter-nos aqui e trazer à nossa população o melhor de nós. Porque temos a certeza de que isso enriquece a nossa população. Ao contrário do que muitas das pessoas pensam, que cultura, para que eu quero ir para o teatro, para que eu quero... A questão é que quanto mais contacto nós tivermos com outras realidades também, mais ricos nós somos.
a cultura, como a própria palavra indica, cultiva. Portanto, não é só por isso é que eu dizia que ir ao teatro não é só ir ver o que é comercial, nada contra. E atenção, também não digo retirarem a 100%, porque isso é importante. Fazer rir também é muito bom, mas não é só isso que nós precisamos. E uma pessoa cresce, aprende, educa-se através da cultura também, não é só nas escolas. Aliás, as escolas também deveriam ter um pouco mais disto. E infelizmente o nosso público não está habituado à boa cultura aqui na Mielhada. Durante muitos anos a aposta cultural que tivemos era extremamente comercial, agora começa a abrir um bocadinho a amplitude. Nós, Caixa de Palco, sempre que podemos, tentamos trazer outra proposta que não essa, precisamente para que o público comece a abrir os horizontes. Por exemplo, o Terra Queimada, que nos fez ir diretamente às freguesias, e tivemos pessoas a dizer: eu nunca vi nada deste género, pois, mas gostou, adorei. O problema é que se não se mostrar, eles não têm acesso. E durante muito tempo o nosso conselho preocupou-se mais em entreter e achar que a cultura é só isso, do que em educar, em cultivar. E nós, Caixa de Palco, também procuramos entreter, até porque os nossos espetáculos infantis juvenis são todos eles divertidos, mas procuramos mais do que isso: cultivar, educar, dar-lhes a conhecer novas realidades, novas coisas, abrir-lhes os horizontes. E é essa a nossa função enquanto companhia de teatro aqui na Mielhada e fora dela, porque para as escolas é exatamente a nossa perspectiva, é essa mesmo, mas aqui na Mielhada procuramos isso. Mas também gostávamos que as pessoas da Mielhada não ficassem à espera de sermos nós a ir ao encontro deles, que procurassem também um bocadinho mais por nós. Porque muitas das vezes pensam: é de cá, costuma-se dizer, santos da terra não fazem milagres, mas às vezes fazem. E nós temos feito. E quem priva connosco, e quem vai, e quem continua a seguir o nosso trabalho, não é por nada que nós temos um público, nós nunca nos preocupamos com ter casa vazia. Podemos não tê-la cheia a 100%, e não temos. Tivemos, quando estreámos o primeiro espetáculo, mas também porque fomos inteligentes em termos de espetáculo que produzimos na altura, mas na Terra Queimada tivemos sempre casa esgotada e esgotadíssima, e teríamos feito outras sessões preenchidas de certeza, não o fizemos, mas podíamos. Mas assim, estes espetáculos que temos feito no Cine Teatro nem sempre enchemos. Mas temos uma boa casa e nunca nos preocupamos com o que vamos ou não ter de público, porque sabemos que temos público fidelizado. Ou seja, público que foi ao primeiro espetáculo, adorou, foi ao segundo, adorou, foi ao terceiro, adorou, e desde então nunca parou. Epá, até rimei. E isto só significa que aquilo que nós fazemos bem, porque senão não tínhamos tanta gente a seguir o nosso trabalho. E às vezes as pessoas que ainda não nos conhecem pensam: para que é que eu vou? Não é muito melhor, nada contra, não é muito melhor ir ver o João Baião? Não, o João Baião vem todos os dias na televisão. Ele não precisa de vir cá para as pessoas o verem e para terem o contacto e para receberem dele aquilo que ele vem cá dar. Porque o que ele vem cá dar é o mesmo que dá todos os dias na televisão. Atenção que eu não estou de todo a desmerecer o trabalho, e acho muito bem que o nosso Cine Teatro também produz esse tipo de coisas. Mas, se calhar, se fossem também, não é deixar de ir a esses, mas fossem também àquilo que é da Terra, conheciam outro mundo sobre a própria Mielhada, que não conhecem. Conheciam outras pessoas, conheciam outras realidades. Nós fazemos muitos projetos, por exemplo, o Dia Mundial do Teatro, o tema é uma lenda, lendas e histórias da Mielhada, e o título é Uma Lenda Nunca Vem Só. E a temática é a Mielhada, as gentes da Mielhada, as pessoas da Mielhada, os sítios da Mielhada, as histórias da Mielhada, por aí fora. Portanto, a Mielhada, conselho, não cidade. O que significa que, se forem, não vão só ver pessoas da Mielhada em palco, mas vão ver também as histórias, muitas delas de pessoas que eles reconhecem, de sítios que eles reconhecem, de coisas que eles até já ouviram falar, mas não conhecem a 100% da história. E se calhar, se procurarem mais, encontram mais e até gostam mais. E é um bocadinho esta mensagem que eu gostava de deixar às vossas pessoas, que é, sim, santos da terra fazem milagres, de vez em quando fazem, e vamos acreditar e apostar neles. Porque se nós formos constantemente lá para fora, ou se só quisermos o que vem de lá de fora, nós nunca vamos crescer enquanto sociedade, ou enquanto população local, neste caso. E depois gostávamos também que as pessoas nos ajudassem
a procurar uma casa, porque nós não temos uma casa. Somos uma companhia de teatro profissional, sediada na Milhada há 5 anos, quase 6, estamos quase a fazer 6 anos, e a realidade é que em 6 anos ainda não conseguimos ter um espaço que digamos que é nosso. Já nos perguntaram assim, então mas vocês não têm sede? Estão sempre a pedir um local para ensaiar e não têm sede? Não. E quem conhece o trabalho da Caixa de Palco sabe perfeitamente que não temos uma sede. Nós temos uma loja que é pouco maior do que isto. Aliás, eu diria que é deste tamanho. Precisamente deste tamanho, que está com tudo o que é o nosso espólio, que é gigante, em 5 anos de produção. Claro. Temos 10 espetáculos em cena atualmente, fora os que já saíram de cena. Portanto, é um espólio gigante e está enfiado numa sala deste tamanho. A estragar-se, porque não conseguimos ter manutenção constante daquilo, porque é impossível lá entrar dentro. Não temos sequer sítio para nos reunirmos, reunimos muitas vezes na minha própria casa. Uhum. E, portanto, claro que quando queremos ter ensaios precisamos de pedir suporte, neste caso ao nosso município, que tem-nos ajudado sempre que possível. E, portanto, isto não é uma crítica a quem nos ajuda, é ao contrário, é um agradecimento a quem nos ajuda. Mas gostávamos também que a nossa população nos ajudasse a perceber como é que nós podemos ter um espaço digno do nosso trabalho, que abarque o nosso espólio com dignidade, porque muitas das coisas daqui por uns anos vão ter que ser deitadas fora, porque nós não temos forma de manutenção daquilo. E que não seja para nós um degredo de sempre queremos ensaiar alguma coisa, andar a pedir favores, andar a jogar os nossos horários com, por exemplo, o Cineteatro, porque às vezes ensaiamos no Camarim 4 do Cineteatro, que é minúsculo também. Pronto, é o que temos, melhor do que nada, mas a realidade é que é minúsculo. E quando são espetáculos, por exemplo, como o Príncipe Nabo, temos 3 atores em cena e uma cenografia ainda bastante volumosa, nem sequer conseguimos lá ensaiar. E portanto gostávamos muito de um dia conseguirmos um espaço que pudéssemos dizer é nosso, que estivesse aberto ao público, qualquer pessoa nos pudesse ir visitar, que pudesse ir ver o nosso espólio, que pudesse estar um bocadinho sentado à mesa connosco, que nós pudéssemos fazer várias atividades lá sem estarmos preocupados se temos o horário suficiente, porque a casa não nos permite. Neste caso, por exemplo, quando fazemos no Cineteatro temos que estar dependentes, claro. Da disponibilidade do Cineteatro, e bem. E eles, hoje em dia, são excepcionais nisso. Eu ainda me lembro quando começámos a Caixa de Palco, não temos abertura nenhuma para fazer o que quer que fosse no Cineteatro. Infelizmente, hoje em dia temos, e é um bom sinal. Mas para nós ainda não é suficiente, porque e nós temos a felicidade de sermos uma entidade autossustentável. Nós não temos financiamento vindo de parte nenhuma. Portanto, nós sobrevivemos através da venda dos nossos espetáculos. Também gostávamos, claro, não posso dizer que não gostávamos de ter aí o financiamento. Se calhar se tivéssemos algum financiamento mais fixo, teríamos uma equipa maior, mais competente. Não andávamos todos a fazer 30 por uma linha para conseguir tudo ao mesmo tempo e a sermos funções nossas e dos outros, não é? Como eu disse há bocado, que éramos 4, mas devíamos ter sido 9. E hoje em dia somos 3, mas devíamos ser 6, no mínimo. Mas eu já nem falo na parte financeira, já só falo mesmo no suporte físico que nos permita ir fazendo atividades, e no dia em que nós conseguirmos isso, também de certeza absoluta conseguimos oferecer ainda mais à população. Então, por exemplo, nas aulas da Academia de Caixa de Palco, vocês reúnem? Fazemos as aulas, neste caso da turma que temos aberta, acontecem no Camarim 4 do Cineteatro. Que não é suficiente, mas para já tem resultado, pronto, e assim vamos mantendo até acontecer. O que acontece com a turma de adultos é que é de facto um espaço impossível de acontecer, pois. Não só porque é um espaço pequenino e para crianças, as crianças até andam lá muito bem, não têm problemas de se baterem com a cabeça porque não chegam sequer lá ao teto, porque a sala é tipo águas passadas. No caso dos adultos não é o mesmo. Sim. Ainda por cima um dos inscritos na aula é invisual e torna-se inconfortável para ele ali, faz um eco gigante, ele não percebe nada do que é dito, o espaço é minúsculo, portanto qualquer movimento que ele faça já está a bater em algum lado. Depois tem lá também uma mesa, apesar de ser bom para nós a mesa para trabalho, mas ocupa ainda mais espaço, a mesa ainda é grande, portanto é de facto um espaço que para aulas de adultos não é fazível.
E se é para fazermos só porque sim, preferimos não o fazer. Pronto. E neste momento estamos já à procura de outra solução em termos de espaço para poder abrir essa turma, porque não é por falta de inscritos, é mesmo por falta de meios para o fazer. Pronto. E o nosso município tem tentado ajudar dentro das possibilidades. Se não tivesse ajudado, nem sequer a aula dos mais novos teríamos. Pronto. Mas é isso, sim. Pronto, a última questão, um pedido, queria perguntar se me podia enviar fotografias de algumas atividades, até de alguns ensaios vossos mais em casa. Acho que era engraçado ver também a vossa atividade para ilustrar a entrevista na nossa... Claro que sim. Muito obrigada por ter aceito a entrevista e ter chegado aqui ao nosso jornal para falar um pouco sobre a sua, neste caso, a sua paixão, que é o teatro, e falar sobre a Caixa de Pau. Muito obrigada.